Eu quero iniciar essa noite, primeiro, agradecendo ao pastor Ney, que não está aqui, pela oportunidade de estar trazendo uma palavra de edificação para a igreja. Irmãos, nós somos irmãos morando em casa diferente. Eu quero dizer que eu me sinto muito feliz em estar aqui. Eu me sinto amada pelos irmãos neste lugar. Eu tenho um compromisso neste lugar. Durante a ministração, você vai ouvir daquilo que Deus também tem feito na minha vida nesse lugar. Então eu me sinto pertencente e glorifico ao Senhor por estarmos nessa noite glorificando juntos, né, ao nome do Senhor. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Viviane. Eu e meu esposo, então, servimos no Ministério da Família, lá na sede, há aproximadamente uns 16 anos. Desde então, o Senhor trabalhou muito nas nossas vidas. Então, nós não somos uma família perfeita, mas nós somos aperfeiçoados por Cristo a cada dia. Às vezes as pessoas olham e pensam assim, olha, são líderes do Ministério da Família, tem uma família perfeita, livre de qualquer situação. Não, nós temos muitos embates, inclusive no mundo espiritual, porque nós somos chamados por Deus para estar à frente. E o que o inimigo quer destruir, gente? A família. Então, que nessa noite você possa ser edificado pelo Senhor com tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Queridos, nós tivemos nesse final de semana algo muito especial. Nós estivemos em Colinas para o retiro do Ministério Infantil. Toda a minha trajetória, hoje eu trabalho na Escola Batista Cristo é a Vida, hoje não, já fazem quase 20 anos. Tive um chamado específico por Deus, que depois eu também quero aproveitar e contar o testemunho, porque no testemunho nós somos edificados. Então eu estive também no retiro, quero compartilhar que eu recebi muito da parte do Senhor naquele lugar. Vidas foram salvas naquele lugar. 10 pessoas, 10 professores foram à frente para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, assim, nós somos hoje, né? E nos tornamos aquilo que o Senhor designou sobre as nossas vidas. Não é fácil viver o plano e o propósito. Nós temos embate. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para que você possa ter a sua fé perseverante. Deus tem um propósito através da vida das crianças e Deus usa as crianças para ministrar os nossos corações. A palavra de Deus, ela diz assim, que nós devemos ensinar às crianças e à geração vindoura os grandes feitos do Senhor. A gente sabe que a educação, ela vem de casa, mas um ministro bem estruturado na palavra, ele faz toda a diferença na vida do seu filho. Enquanto nós estamos aqui, as crianças estão lá embaixo sendo ministradas da parte de Deus. Quantas famílias, e agora trazendo um pouquinho do exemplo da escola através de princípios, quantas famílias passam a entender quem é Jesus através de uma oração que a criança aprendeu lá na escola a fazer, onde ela vai reunir a sua família e vai dizer, nós vamos orar antes de comer. Parece algo tão simples. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus age nas coisas simples da vida. Às vezes nós ficamos procurando coisas extraordinárias demais, mas o Senhor, Ele age nas nossas vidas, nas coisas mais simples do dia a dia. Eu quero convidar você a fazer algumas anotações, porque a palavra de Deus, ela vai continuar ministrando o seu coração durante esse dia. O Espírito Santo vai continuar falando contigo quando tu chegar lá na tua casa, porque todas as instruções que nós recebemos da parte do Senhor, quando nós anotamos, nós estamos recebendo. Eu sou psicopedagoga, então eu entendo de modalidade de aprendizagem. Todos nós ouvimos, assimilamos a informação e acomodamos. Quando nós assimilamos, nós estamos procurando entender aquilo que está sendo dito. E quando nós acomodamos a informação, ela se torna uma verdade nas nossas vidas. Então, quanto mais nós ouvirmos da palavra de Deus, mais fé será gerada em nós. O título da ministração dessa noite, que eu quero trazer para os irmãos, é o seguinte: é na sua perseverança de fé que está a sua resposta. Eu vou dizer de novo.
É na sua perseverança de fé que está a sua resposta. Muitas pessoas acreditam que evidência do Espírito Santo são luzes piscando, é quebradeira na igreja, é dissonância cognitiva. Evidência do Espírito Santo é quem você é dentro da sua casa, na sua família. É quando você consegue celebrar e ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Talvez hoje a tua vida não está como você gostaria que estivesse, mas eu quero declarar sobre a sua vida. O Salmo 126 diz o seguinte, que com lágrimas semeiam, com júbilos voltarão trazendo seus feixes. E só poderão voltar com os feixes aqueles que perseverarem. Então eu quero dizer para você que a fé, o que é a fé? A fé é um firme fundamento. Foi trabalhado sobre fundamento, firmados, o título do retiro da rede infantil, firmados na rocha, baseado lá naquela história que está descrita em Mateus também, onde a casa foi construída sobre a rocha, é um fundamento. Fé fundamenta a sua vida. Ninguém pode ter fé por você. Por isso que aceitar Jesus é uma decisão pessoal, é uma decisão única e a sua responsabilidade. Você pode vir nos cultos do domingo, mas se você não abrir o seu coração, você não vai receber da parte do Senhor. Então, o que é perseverar? É dar continuidade, é conservar-se, é permanecer e é principalmente não desistir. E eu não sei para quem eu vou falar essa palavra, mas eu quero que você receba. Deus está mandando dizer para você mesmo. Não desista. Não desista. Não desista. Porque às vezes nós ficamos pensando que nós vamos ser felizes quando nós tivermos todas as coisas que são em nosso coração. Nós pensamos que nós vamos ser felizes quando eu tiver o carro, a casa. Sim, é bom, é uma bênção e Deus quer entregar isso a você. Mas o principal, o que você precisa entender da parte do Senhor é que Ele ama você e Ele tem sonhos para você muito maiores que os seus próprios sonhos. E isso está declarado na palavra de Deus, não sou apenas eu que digo. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aqueles que já me conhecem há mais tempo, eu sempre menciono que estar aqui era uma das últimas coisas que eu imaginava que Deus queria fazer na minha vida. Quando eu fui para a igreja, eu amei Jesus Cristo e eu queria fazer, porque nós demonstramos o nosso amor a Deus com as nossas atitudes. Quando você entende, gente, quando eu entendi que Jesus me amava, quando eu entendi que mesmo com as minhas falhas Ele não deixava de me amar, quando eu entendi que Ele me perdoava, eu só queria servir e queria que todas as pessoas da minha família se voltassem para Jesus, porque nós não vamos deixar para os nossos filhos herança. Talvez você vai deixar algum valor em dinheiro, mas eu quero declarar sobre a sua vida que a partir dessa palavra você deixe para os seus filhos um legado. São as suas construções em Cristo Jesus. O que você tem feito na sua casa, na sua família. Sabe que nós falamos tanto sobre família. Deus chama o homem. Homens, nessa noite, te levanta. Deus chama você como um sacerdote. Sacerdote, vai à frente. A palavra de Deus diz, a ponto, assim como Cristo, a ponto de entregar a sua vida, assim é o homem de Deus, ele vai à frente. Homem que não vai à frente, a mulher toma o lugar do homem. A gente vive numa era feminista.
A gente vive num tempo onde a modernidade, a contemporaneidade tem tomado conta. E se o homem não vai à frente, a mulher vai, porque Deus deu para a mulher sabedoria, assim como deu ao homem. Mas a mulher, ela tem estratégias, ela sabe. Só que esse não é o lugar dela. Deus fez ela para auxiliar. Deus fez ela para andar lado a lado. E os dois construírem uma vida e família, unindo propósitos, um impulsionando o outro. Perseverar. Para quem perseverar? Olha o que a palavra de Deus diz. Quem perseverar até o fim será salvo. De todas as coisas que você pode correr na sua vida para fazer, corra pela salvação. Corra pela sua salvação. Corra para que a sua família seja salva. E a partir desse movimento, onde você vai entendendo quem é Jesus, você vai sendo usada pelo Senhor, não só para cumprir um propósito dentro da sua casa e da sua família, mas conhecendo Jesus, você é uma bênção aonde você estiver. Na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, as pessoas vão olhar para vocês e vão ver Jesus resplandecendo. Quando eu digo que quando comecei, eu tenho uma foto, gente, eu trouxe uma foto de 20 anos atrás. Tu consegue colocar? Aí o pessoal se virou. Ninguém vai me achar. Mas eu sou bem lá do fundo, que era o lugar que eu sempre ocupava para me esconder. Achou? Nesse dia. Não é sobre mim, eu quero que você relacione com a sua história, porque hoje eu tenho entendido o propósito que Deus tem na minha. E eu quero incentivar você a descobrir o que Deus tem para a sua vida. Nesse dia, a gente foi para um congresso da ESEP, Educação, é a Associação de Educação por Princípios Bíblicos, lá em Belo Horizonte. Eu tinha começado a trabalhar numa escola bíblica cristã, e assim como a irmã mencionou, quem falou de Jesus para mim foram as crianças. Eu chegava na segunda-feira para dar aula, elas falavam, prof, você não sabe o que aconteceu ontem no culto, uma igreja super... A gente diz, depende, né, como você entende avivada, mas eu vou usar esse termo, vocês são inteligentes. Eles diziam assim, uma criança de 8 anos cega passou a ver. E eu saía da sala para chorar, eu pensava, eu preciso desse Deus que elas conhecem. A Helga, diretora da escola, super bem resolvida financeiramente, top. Ficou por 1 ano, todos os dias, fazendo o almoço para mim na escola, que eu trabalhava em Sapiranga, para falar de Jesus. Você sabe o que é isso? Isso me envergonha. Eu penso, Deus, o que eu tenho feito para que as pessoas recebam a salvação. Eles não contratavam professora que não fosse cristã naquele lugar. E ela dizia, quando eu olho para você, eu não sei o que você tem, mas Deus diz para eu não desistir de você. E hoje, se eu sou pastor, é porque lá dentro da barriga da minha mãe, Deus tinha um propósito. Talvez toda a construção da minha vida foi para trazer esse testemunho que foi construído por 20 anos. Então, eu não sei como está a sua vida, quais são as construções. Eu não estou trazendo esse testemunho para que vocês olhem para mim e pensem, uau, que maravilhosa ela é. Gente, eu não sou nada. Sem Deus, eu não sou absolutamente nada. E Deus, naquele dia, foi num congresso que vocês devem conhecer, a Ana Paula Valadão estava, e ela ministrou e disse, e começou a declarar algumas coisas. E aí foi feito o apelo e eu aceitei Jesus no meu coração. Naquele dia, vendo todas aquelas coisas em relação à educação por princípios, começou a ferver algo muito lindo no meu coração. Vou tomar uma água, senão não consigo falar. Espera aí. E o Senhor falava comigo que um dia eu estaria também trazendo palestras sobre educação por princípios. É por isso que eu estou extremamente vinculada a essa escola, a esta instituição. Faz aproximadamente 1 ano
que eu venho a cada 15 dias aqui conversar com os profs. A Fabrícia, diretora da escola, nós temos falado, então, a respeito das coisas do Senhor. Gente, lá atrás, há 20 anos atrás, Deus colocou uma promessa. E a palavra de Deus, em Números 23:19, diz assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus colocou uma promessa no meu coração. O que Deus fez naquele tempo, eu comecei a buscar ao Senhor. Quem precisou fazer fui eu. Ele colocou a promessa. E eu falei, Senhor, eu quero, eis-me aqui. Gente, talvez para você isso possa parecer algo tão pequeno, mas quando eu vejo aquilo que Deus fez na minha vida, eu penso, Deus, só tu poderia ter feito isso. Então, como disse, estar à frente era uma das últimas coisas que eu imaginava. Eu tinha vergonha, retraída, queria fugir. Mas, pelo amor do Senhor no meu coração, eu queria fazer para demonstrar que Jesus estava em mim e que todas as pessoas, se quisessem aceitar Jesus, poderiam ter uma vida com Ele. Amém? Muitas pessoas vão abandonar a fé diante das circunstâncias, porque passarão por processos. Eu quero dizer para você nessa noite que o processo ele pode te ferir, mas o propósito de Deus ele vai curar todas as feridas, porque nós não temos todas as condições de sair fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração, se nós não nos prepararmos para fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então nós vamos fazendo a nossa parte e Deus vai reagindo às nossas atitudes. Então o primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa noite, para que a perseverança de fé e que você tenha resposta através da sua fé, o que você precisa fazer como ponto 1 é crer genuinamente. Não é sobre o que os outros, é você ter experiências com Deus. Você pode estar tendo nesse momento uma forte experiência com o Senhor, o Espírito Santo está falando no seu coração, mas eu quero dizer para você que lá na sua casa, quando você fechar a porta do seu quarto, a palavra de Deus fala em Mateus 6,6, pode colocar por favor. Porém, será que eu trouxe o versículo certo? Depois, se não é, eu dou uma verificada. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, olha só como é Deus, né? Que vê em secreto, te recompensará. Uma fé verdadeira que glorifica a Deus se baseia na certeza de que Ele cumprirá o que Ele prometeu. Não importam as circunstâncias. Talvez aquilo que o Senhor colocou no seu coração, você não está vendo, mas o Senhor ele está trabalhando, Ele está te preparando para que você possa viver o que Ele planejou sobre a sua vida. Você se lembra quem orou por você? Para que você se convertesse? Você se lembra de quem te convidou para vir para a igreja? Talvez você chegou na igreja por alguma circunstância. Talvez você veio parar aqui sem entender nada. E o amor de Cristo começou a habitar no seu coração. Talvez você foi a primeira pessoa da sua família que se converteu. E eu quero te dizer o seguinte, te fortalece. Porque Deus está te levantando como uma coluna, um esteio, para que a salvação entre na sua casa e na sua família. Talvez não seja a sua família de casa, talvez seja pai, mãe, talvez um irmão, parente. Você desistiu de orar? Sabe quando eu falo para você que a diretora da minha escola ficou 1 ano até que eu me convertesse? Eu penso, Deus, será que eu faria? E quando eu falo sobre isso, o Espírito Santo ele me toca de uma forma tremenda, porque às vezes nós estamos tão ocupados com a gente mesmo, a gente está olhando tanto para o nosso umbigo,
para as nossas coisas. E sabe que quando você se coloca em ação em favor de alguém, Deus trabalha na sua vida. Porque você está vivendo o propósito que Deus tem para você. E, gente, vivendo o propósito, seja profissionalmente, como eu mencionei na escola, no meu caso, onde você estiver, se você encarar como um propósito, nunca você terá falta de nada. Porque o trabalho, ele cansa. Mas se a gente entende como propósito, uma missão vai nos renovar. A missão, eu quero que chegue o outro dia, amanhã eu vou fazer melhor. Deus me dá estratégia, aquela situação não está funcionando. Meu irmão e minha irmã, para de reclamar. Não reclama, Deus não abençoa quem reclama. Deus abençoa quem é grato. Então seja grato pela comida que você comeu hoje. Seja grato porque você tem uma cama para dormir. A gente parece que chega num nível de comparatividade, olha no Instagram, parece que a vida de todo mundo está andando. Eu vou dizer para você, rasgando assim, 90% do que você vê é uma mentira. Porque quem está extremamente feliz com a sua vida não fica postando tudo. Gente, eu gosto de postar. Então entenda a linguagem de amor do seu cônjuge. Eu disse para ela, minha irmã, tu viu a foto que eu postei no Dia da Mulher? Ela disse, eu vi. Eu ganhei, mandei lá para o meu marido. Ele vai dar risada. Mandei para o meu marido, ali está a floricultura, o contato, os valores, pode escolher e mandar entregar. Maturidade. Faceira, fiquei tricontente. Davi, compra uma também para mim e para Alice. Para ele, quando tiver esposa, aprender a honrar, abençoar. E para Alice, quando crescer, ela também ter alguém que abençoe ela, mas ensinar aos filhos que não é só presente que demonstra amor. Então, maturidade vale muito. Então, muitas famílias têm se destruído por grandes coisas. Gente, e aí ela deu risada. Ela disse, agora, quando eu fizer aniversário, e ela contou já, fiz aniversário, mandei o contato, estava feliz da vida. Então, assim, a receita que serve para mim, talvez não serve para você. Mas já ganhei muitos outros presentes sem pedir, tá, gente? É só quando eu peço. Mas aí a mulher gosta, às vezes, desse carinho. E, às vezes, a gente precisa aprender a falar aquilo que a gente gostaria. Não dá para se comunicar. As pessoas acham que é por telepatia. Fala, declara aquilo que você está sentindo. Seja uma pessoa emocionalmente bem resolvida. Vamos lá. Ponto 2. Confiança nas promessas. Uma fé que glorifica a Deus se baseia na certeza que Ele cumprirá as suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem improváveis. Quantas coisas já aconteceram na sua vida desde que você chegou na igreja? Gente, os desafios vêm, mas coisas boas provavelmente aconteceram na sua vida. Você lembra destas coisas ou você fica sempre galgando outras coisas e pensando assim, eu só vou servir na igreja quando a minha vida estiver totalmente bem resolvida, quando eu tiver o carro dos sonhos, a casa maravilhosa, Deus vai trabalhando na sua vida enquanto você serve. Ele mesmo se humilhou e se esvaziou de si mesmo. Ele mostrou o que é ser servo, o que é servir. Ele se entregou pelas nossas vidas. E depois eu vou chegar nesse ponto. Você acha que tudo que você pede a Deus, Ele tem que responder e fazer? Não, gente. Ele é Deus. Muitos de nós se perderiam se Deus fizesse exatamente o que pedimos. Porque por vezes nós não sabemos pedir. Eu anotei um versículo aqui, peraí. Eu vou falando, o Espírito Santo vai colocando algumas coisas no meu coração. Deixa eu voltar. Aqui. Não. A resposta é não, né? O Senhor tem compromisso com a sua palavra no cumprimento dela.
1 Coríntios 13:11 fala daquele coração de quando eu era menino, pensava como menino, mas depois passei, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós vamos crescendo, como essa história simples aí da flor, nós vamos amadurecendo, nossos sentimentos e as nossas ações também vão mudando. Mas para gerar intimidade e proximidade com Deus, nesse caminho nós vamos crescendo. Sabe por quê? Porque Efésios 3:20 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Isaías 55, 8-10. Porque os meus pensamentos, de Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso eu digo para você, confia no Senhor. Confia no Senhor. A gente se chateia quando a gente planeja algo e não acontece, mas saiba que se a sua vida foi entregue nas mãos de Deus, Ele está trabalhando em você para que os pensamentos e os sonhos que Ele tem sobre a sua vida sejam estabelecidos. E toma para você, os sonhos do Senhor são maiores que os seus. Desde que você estava no ventre da mãe. Salmo 139, versículo 16. Pode colocar? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Isso é uma fé genuína. É você saber que desde a sua concepção, antes mesmo da sua concepção, Deus já tinha descrito todos os seus dias. Mas Ele escreveu e muitas vezes nós não queremos viver o que Ele sonhou para nós. Nós queremos tomar as decisões e não deixamos o Senhor nos direcionar. Às vezes nós não vivemos o plano perfeito, porque nós queremos fazer do nosso. Nós não vemos mais a missão, nós viemos no culto apenas por um hábito, e é um hábito muito saudável cultuar ao Senhor. Mas eu quero dizer que confiar no Senhor e ter uma fé genuína, crendo no propósito dEle, é o posicionamento que Ele espera de você. O terceiro ponto, através da obediência, você terá a sua fé perseverante, obedecendo aos princípios, fundamentos da palavra, os mandamentos, demonstrando amor, honra, reverência à sua soberania. O Senhor é soberano, Ele está em todos os lugares. Eu bem sei que vocês já conhecem e sabem sobre isso. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o que a gente vai falar antes de abrirmos a nossa boca. Porque Ele tem o governo sobre nós, Ele é soberano. E nós precisamos entender quem é o Senhor nas nossas vidas e quem nós somos. Se alguém perguntar para você quem você é, às vezes você diz assim, eu sou a mãe, né, desse filho, meu esposo é tal, fala a profissão, mas o Senhor quer que você encare essa pergunta reconhecendo que você é filho de Deus. Você é filho e filha amada de Deus. E Ele tem propósitos para a sua vida. 1 Samuel 15, 22 diz o seguinte. Eu acho que eu estou precisando usar óculos. Porém, Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em quem se obedece a sua palavra, eis que obedecer,
Falem comigo. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Obedecer está intimamente conectado à honra. Se você reconhece Deus como seu Pai, como Senhor e Salvador da sua vida, você vai honrá-lo em todo o tempo. E como você honra a Deus, Deus vai colocar pessoas na sua vida, pessoas que exercem autoridade. E você vai precisar entender, porque declarado está em Romanos 13, no 1 ao 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Esse é o 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Todos aqueles que representam a autoridade sobre a sua vida, foi Deus que concedeu. Seja o pastor, seja o seu chefe, o seu esposo, cada um precisa entender a respeito destas coisas. Obedecer está conectado à honra. Quem não honra, não obedece. E é melhor obedecer do que... Gente, é melhor obedecer do que sacrificar. Quem desonra publicamente, apontando erros daqueles que foram chamados por Deus, isso é um comportamento religioso. Vai ter com a pessoa, só você e ela. A gente não fica falando mal de autoridade. Se você fala mal de quem está acima de você, você nunca vai galgar uma posição de autoridade. Porque o Senhor, Ele não fere princípios da sua palavra. Então a gente abençoa. Sabe que todas as vezes que eu venho para cá fazer o trabalho na escola, eu vou lá na diretora da minha escola e digo: diretora, você pode colocar a mão na minha cabeça, orar por mim e me abençoar. Eu estou indo lá na escola de Estância Velha fazer um trabalho com as professoras. E para mim isso é motivo de honra. Eu honro a vida dela. Hoje eu faço parte da equipe diretiva da escola. Comecei como prof. Então, hoje eu sou psicopedagoga, trabalho também de forma institucional lá. E Deus tem usado aquela equipe. E quando a gente coloca isso em ação, tem pessoas que chegam a doer no coração. Quando a gente fala sobre honrar. Honrar traz bênção sobre a sua vida. Quem desonra publicamente aponta erros. Deixa eu olhar o horário, já tem que encerrar. Meu Jesus. Eu vou dar alguns versículos para vocês. Jeremias 9:8 fala que a nossa língua é como flecha mortífera. Tiago 3, do 8 até o 11. Esse você coloca, por favor. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não é conveniente que essas coisas sejam assim. Da sua boca, Deus usa, e através daquilo que você declara, é como se você estivesse profetizando. Quando você abre a sua boca, você está declarando algo, e o mundo espiritual, ele se agita como, gente? Com as nossas? Quando a gente fica falando mal, quem vocês acham, porventura, que se alegra e agita quando você vê a pessoa está em conflito, está agitada, não dá certo nem para si, porque quem fala mal semeia sobre a sua vida também. A pessoa que é coberta pelo sangue de Jesus, a palavra diz, declara lá no Salmo tão conhecido 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em ti confio, Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu lado, e nenhum mal te sucederá. Mas essa é a promessa para aqueles que confiam e creem no Senhor.
Então, cuide com aquilo que você tem falado e honre. Você precisa entender, gente, que todas as pessoas vão falhar. E a boa notícia que eu tenho para dizer para você é que você também falha. Eu falho. Sabe quem não falha? Deus. E Ele quer que nós moldemos o nosso caráter segundo o que Ele tem estabelecido para nós. Quarto ponto. Para a sua fé. Aqueles que têm uma fé que creem, né, no Senhor e perseveram, essas pessoas manifestam atos de amor através de atos de serviço, que foi o que o irmão Jefferson trouxe através do testemunho. E eu mencionei também. Deus utiliza dons e talentos recebidos para servir a Deus e ao próximo, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Nem tua maior virtude é tua. Gente, você sabe que nem a sua maior virtude é sua? Foi Deus que te deu. Sabe por que as pessoas se perdem? Porque elas conhecem aquilo que Deus colocou e elas começam a se aparecer. Elas começam a usar para o seu próprio benefício. Elas esquecem aquilo que Deus fez, que é para um fim proveitoso, para que a igreja, para que o reino de Deus, ele seja relevante nesse tempo, que traga muita salvação. Seja humilde para reconhecer que até teu dom não é teu, foi o Senhor que te deu. Filipenses 2, do 7 ao 11. Eu posso ir até as 9, Rô? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Pode seguir até o 11? E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu não sei em que versão que eu vi, mas no reino fala que ele serviu. Ele nos serviu. Ele não pagou o preço apenas pela nossa vida. Ele pagou o preço pelos filhos que muitos ainda não tiveram, mas está nos projetos de Deus. Ele pagou o preço pelos teus netos. Sabe que o que Deus tem, ele é geracional. É algo que tem continuidade. Lembra que no início da ministração eu falei sobre legado? Legado é o que nós ensinamos os nossos filhos. Vamos ensinar, vamos mostrar quem é Jesus, para que eles se convertam e possam também acessar as promessas de Deus. O apóstolo lá na igreja diz, vocês devem conhecer essa frase, que quem não vive para servir, não serve. Não é servir que salva, tá, gente? Estou sendo clara? A palavra de Deus diz que aquele que crê e se batizar será. Mas o comportamento de uma pessoa salva é serva. O nosso comportamento como filhos de Deus. Nós queremos entregar o melhor. Quando você chega aqui embaixo e recebe um abraço, alguém orou pela sua vida, essa pessoa está servindo ao Senhor. Gente, não é sobre o que nós fazemos. Eu não sou mais importante do que a pessoa que recebe lá embaixo. É sobre como nós encaramos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Quem arrumou as cadeiras, quem orou, quem intercedeu, quem está cuidando das crianças e está fazendo o seu melhor, deixou a sua família para ir no retiro no final de semana, para receber da parte do Senhor, para entregar para os nossos filhos. Eu vou citar versículos e eu quero que vocês anotem e deem uma lida em casa. Mateus 18, do 1 ao 5. Mateus 18, do 1 ao 5. Lucas 22, do 26 ao 27. Lucas 22, do 26 ao 27. Marcos 10, 43 ao 45.
Marcos 10, 43 ao 45. 1 Coríntios 1, 27 ao 31. Eu quero que você coloque apenas o primeiro, para vocês se situarem. A palavra de Deus ela é completa. E um versículo vai complementando o outro. Mateus 18, 1 ao 5. Olha o que diz. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança de modo algum, vocês vão entrar no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que serve, aquele que nos serviu até a morte, e morte de cruz. E nós estamos preocupados com nós mesmos. Uma geração, e eu não estou falando para você, mas para você refletir. Uma geração que só pensa em si mesma. Uma geração que não consegue olhar para o próximo e entender que há uma necessidade. Uma geração que fica parada, estagnada, olhando para o Instagram, sim, olhando todo o tempo para o Instagram. Parece que a vida de todo mundo está andando e a minha não está. A sua não está porque você não está orando, a sua não está porque você não está se envolvendo. Maior no reino é aquele que serve. Jesus serviu. Jesus nos serve. Eu espero que essa palavra ela fique assim no seu coração. Eu espero, Sabrina, que no próximo culto muitos servos se levantem. Porque nós precisamos fazer a diferença, e quem faz a diferença somos nós, que entendemos quem Jesus Cristo é nas nossas vidas. E para encerrar, uma fé perseverante, que glorifica a Deus, traz testemunho. A sua vida fala sem você abrir a sua boca. Você vive de maneira digna, coerente com a sua fé, permitindo que os outros vejam o poder transformador de Deus através da sua vida. Você vai expressar os tão conhecidos frutos do Espírito Santo, que estão descritos em Gálatas, eu não anotei mas é Gálatas, 5, 22 ao 23. Resumindo essa ministração: ame, perdoe, sirva e reconcilie. Ame, perdoe, sirva e reconcilie. Essa fé que o Senhor deseja que você tenha, não falei aqui bem no iniciozinho, só para encerrar. 2 Timóteo 1, do 1 ao 7, e já estou encerrando. 2 Timóteo 1, do 1 ao 7. Vocês todos conhecem a história de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, ele era Saulo. Um dia, na ida a Damasco, uma luz intensa, ele acabou caindo, ficou cego. Deus usou, então, seu servo, Ananias, e ele ministrou Jesus. E quem se tornou Paulo? Paulo foi um grande homem de Deus. Ele é responsável ali pela parte escrita da palavra de Deus. Se eu não me engano, são 14 livros. E Paulo, então, ensinava, e uma das pessoas que ele tinha proximidade se chamava Timóteo. Gente, honre o seu pastor. Honre o seu pastor. Não fale mal de quem exerce autoridade. Gente, não fala mal, você traz maldição para a sua vida. Você não sabe o preço que um pastor paga para estar à frente de uma congregação. Não se trata sobre agradar você. Jesus não faz tudo o que a gente pede, nós falamos no início. O pastor, ele cuida da sua congregação. E às vezes, quando o pastor ele não tem maturidade, ele passa a fazer tudo o que a ovelha está pedindo. E a gente falava no início que mesmo nossos pedidos, Deus não ouve todos. Sabe por quê? Porque o pastor enxerga à sua frente, ele é um homem ou uma mulher ungido por Deus.
Se ele diz agora vamos para lá, creia no Senhor através da pessoa que ele levantou a estar à sua frente. E faça a sua parte. Gente, por quê? Porque em 2 Timóteo 1, do 1 ao 7, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, ao quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Quem Deus coloca na sua vida para você ser uma bênção, você ora por alguém? Você acompanha alguém? Você que é salvo, conheceu Cristo? Quem você tem acompanhado, ensinado, cuidado, estando lado a lado, convidando para vir ao culto? Próximo. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Paulo estava preso, né? Aquele versículo, como é que é, pastor Erlei? Alguém me ajuda aí? Aquele, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Ele viveu, depois de converter-se, morreu pelo Evangelho. Então, ele escreve essa carta a Timóteo, pode continuar? Pela recordação que guardo da tua fé. Olha o que ele diz de Timóteo. E eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite. Sobre essa fé, nós estamos falando de fé. Fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Pode passar. É até o 7. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ó, o maior abençoando o menor. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nessa noite, quando eu estava me preparando para vir, foi essa oração que eu fiz. Eu disse, Deus, me dá um espírito de ousadia, porque de mim mesmo eu não posso nada, eu não consigo. Eu tremo para falar, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei as coisas que eu vivo no Senhor, e que você possa ter sido edificado. Guardem as palavras que vêm da parte do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé.